Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Eu sou Carlos Sanqueta, professor universitário, pesquisador e membro do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas e especialista da ONU. E eu atuo há mais de 30 anos no mercado de crédito de carbono. Minha trajetória tem inspirado milhares de pessoas que buscam trabalhar em uma área rentável, mas com um propósito maior relacionado à sustentabilidade. E meu trabalho tem sido destaque em importantes veículos de mídia, como o Globo, Exame, Money Times e G1. E neste evento eu vou mostrar como você pode atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero e fazendo isso do jeito certo. E eu posso te garantir que agora é a melhor hora para você começar. E por que eu estou falando isso? Dá só uma olhada nessa reportagem. Ela aponta uma estimativa da geração de mais de 8 milhões de novos empregos até 2050 para atuação nessa área. Essa notícia não é apenas especulativa, tem muito fundamento. E aliado a isso, nós temos outra notícia. Brasil se prepara para o mercado de carbono. Essa é uma notícia veiculada no portal da Câmara dos Deputados, que aprovou no dia 21 de dezembro de 2023 o texto da lei que regulará o mercado de carbono em nosso país. Segundo o relator do PL na Câmara, o Brasil detém 15% da capacidade mundial de compra e venda de crédito de carbono e pode ser uma referência para o resto do mundo. O país atualmente só utiliza 1% da sua capacidade nesse mercado. A regulamentação, acrescenta o parlamentar, trará previsibilidade e segurança jurídica. E com a regulamentação do mercado de carbono no Brasil, teremos a oportunidade de desenvolver muitos projetos e vender créditos às empresas que emitam mais de 25 mil toneladas de CO2 equivalente por ano e que precisarão se adequar aos regulamentos internacionais. E isso, com certeza, irá aumentar a demanda por profissionais capacitados. E fica comigo aqui até o final, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre o mercado de carbono. Você vai entender o que é crédito de carbono, como funciona e principalmente como atuar nesse mercado bilionário, mesmo começando do zero. E como fica o mercado de carbono depois da COP28, a conferência da ONU que ocorreu recentemente. Essa foi uma notícia recente veiculada pela EPBR, com adição dos meus comentários após a participação na COP28, a qual demonstra que o Brasil continua ocupando uma posição privilegiada nos presentes e futuros mercados de comercialização de carbono. A plena regulamentação do mercado regulado internacional, que ocorrerá em breve, incrementará em dezenas de vezes o tamanho do mercado de carbono na atualidade, movimentando bilhões de dólares, talvez trilhões, em todo o mundo. É o maior mercado de créditos de carbono que está começando a se abrir a partir da COP28 e da regulamentação plena dos artigos 6.2 e 6.4 do Acordo de Paris. Precisamos acompanhar de perto esse processo e estarmos preparados para atuar nesse mercado bilionário com todo o conhecimento necessário. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse mercado no nosso país e a razão pela qual ele é um dos melhores países do mundo para gerar crédito de carbono, veja esta matéria do Valor Econômico. Ela aponta que o Brasil pode atender até 48% da demanda global de crédito de carbono. E esses créditos podem atingir 120 bilhões de dólares até 2030. E o que eu quero te dizer com isso é que estamos diante de um mercado com alta demanda e com pouca oferta de profissionais. E se você quer estar preparado e não deixar essa oportunidade passar, a minha recomendação é que você adquira conhecimento o quanto antes. Afinal, como se diz o ditado, em terra de cego quem tem olho é rei. Durante os meus 30 anos de experiência, eu consegui desenvolver um passo a passo. E mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre esse assunto, ou seja, mesmo que esteja começando do zero, vai conseguir entender como ele funciona e ingressar nesse mercado bilionário com sucesso. Eu realmente comecei do zero. Eu entendia praticamente nada do mercado de carbono, né? Não entendia nada, então comecei do zero e hoje a gente já está realizando negócios, estamos ganhando dinheiro no mercado de carbono. Eu saí do zero, eu realmente eu não sabia
nem por onde começar com crédito de carbono. Eu consegui absorver toda a parte conceitual e também consegui entender por onde começar a fazer negócios em cima do mercado de carbono. Eu preparei esse evento justamente para você que acha que entender sobre o mercado de carbono é muito complexo e sente que precisa de uma forma didática para entender melhor como atuar nesse mercado bilionário. Este evento é para você que quer um conteúdo que te ensine como atuar na prática, mesmo sem nenhum conhecimento prévio. E durante esta sequência de aulas, você vai entender sobre a regulamentação, projetos, vamos falar sobre atualizações, comercialização e muito mais. Então programe-se para não perder nenhum conteúdo. E para começarmos com o pé direito, eu vou responder uma dúvida muito recorrente em minhas aulas, que é: Dr. Sanqueta, como eu posso ser remunerado? Como eu posso ganhar dinheiro nesse mercado? Quais são as possíveis áreas de atuação no mercado de carbono? Primeiramente, eu quero ressaltar que qualquer pessoa pode ingressar nesse mercado, mas se você é empresário, proprietário de terra, engenheiro, consultor, se trabalha na área jurídica, área financeira e até mesmo você que é colaborador de uma empresa privada, eu quero te dizer que esse mercado é ideal para você. Se você não começar a atuar quanto antes, perderá uma grande oportunidade de começar uma carreira nova, de fazer uma transição de carreira ou até mesmo aumentar consideravelmente a sua renda. E se você quiser atuar como um consultor, por exemplo, você pode fazer propostas comerciais como essas aqui. A primeira é uma proposta de inventário de emissões de gases de efeito estufa, que já tem uma demanda crescente nos últimos meses, no valor de R$ 35.870. E a segunda é uma proposta de PIN, ou seja, estudo de viabilidade para o desenvolvimento de um projeto de carbono, que mostra que para esses serviços foi cobrado um montante de R$ 75.250. Aqui eu mostro essas propostas. O que eu quero dizer é que é uma oportunidade de ouro de atuação profissional, com remuneração expressiva. Além da atuação como consultor, você ainda tem muitas outras formas de aproveitar esse mercado. Você pode empreender nessa área, atuar como CLT em empresas engajadas com a causa climática, realizar auditorias, elaborar contratos, fazer intermediações de compra e venda de créditos de carbono, identificar áreas e empreendimentos potenciais, ou até mesmo arrendar a sua área para um projeto de créditos de carbono, caso você seja proprietário de terra ou produtor rural. E para você que é um proprietário de terra, saiba que inclusive você pode ganhar dinheiro com a área de reserva legal. No decorrer do evento eu vou explicar com mais detalhes como tudo isso funciona. Agora, imagine 90% do seu faturamento vindo do mercado de carbono. Imagine você realmente alavancando o seu negócio com esse mercado. Foi o que aconteceu com o Alessandro Zabotto. Olha só. Digo que 90% das nossas demandas internas, dos contratos que nós fechamos aqui, é para o mercado de carbono. Imagina poder trabalhar fora do país e ter uma experiência de vida maravilhosa. Isso aconteceu com a Cíntia Lisboa. E eu tive a oportunidade de viajar e trabalhar nos Estados Unidos com uma empresa parceira, dialogando com eles diretamente nessa área de meio ambiente. E juntos a gente pôde fazer projetos de descarbonização dos portos. Imagina estar preparado e atualizado para atender a essa alta demanda do mercado. Foi isso que a Clarissa Souza fez. Os meus resultados melhoraram porque essa era uma demanda. Isso foi uma demanda. Eu estava tendo muito essa demanda dos clientes. Então eu precisava estudar e me atualizar em relação a isso para atender essa demanda, ajudá-los, né? Clientes que eu já atendi em outras questões, já atendi em outros projetos, agora tem essa demanda. Então eu precisava dar essa resposta, né? E muitos vêm com a questão de entender o que está acontecendo, não simplesmente contratar um projeto. Querem entender o que é esse mercado, o que é crédito, eu posso participar ou não. Então eu precisei me preparar para responder a isso. Isso é para te ajudar a enxergar que não é só quem tem alta titulação acadêmica que consegue. Eu compartilhei isso para te mostrar que realmente é possível e que realmente existem pessoas que conseguem atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero e alcançarem sucesso.
E assim como você, essas pessoas também queriam saber mais sobre o mercado de carbono. Mas o que fez de fato com que elas atuassem nesse mercado com sucesso foi a atitude de decidir buscar um conhecimento mais profundo e aproveitar ao máximo essa oportunidade. Mas como funciona o mercado de crédito de carbono? Se você tem entre 35 e 60 anos, talvez já tenha ouvido falar que no ano de 1992 aconteceu a Eco 92, uma conferência da ONU que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro. Nessa conferência, o assunto mudanças climáticas e crédito de carbono começou a ganhar destaque. E alguns anos depois, na COP3, uma conferência das Nações Unidas, foi firmado o Protocolo de Quioto. Esse foi um marco crucial para a conscientização global sobre mudanças climáticas e as negociações que levaram a acordos importantes, que incorporaram abordagens como os créditos de carbono para compensar as emissões de gases de efeito estufa nas organizações em todo o mundo. Esse tratado vigorou até 31 de 12 de 2020 e foi recentemente substituído pelo Acordo de Paris, o tratado sucedâneo que ampliou os compromissos dos países signatários da ONU para o enfrentamento das mudanças climáticas globais. Nessa época, eu estava no Japão, cursando o meu mestrado em Ecologia e Silvicultura, na ilha de Shikoku, onde obtive o título de PhD em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais. De lá, eu assisti pela TV uma conferência e fiquei encantado. Foi a partir daí que eu comecei a me interessar pelo mercado de crédito de carbono. Vi que ali eu tinha uma oportunidade única de me desenvolver profissionalmente e fazer algo diferente, desafiador, que me conferisse um diferencial. Então eu pensei comigo mesmo, se eu começar a atuar nesse mercado, além de me desenvolver num campo todo em aberto a explorar, eu também poderia contribuir com uma causa maior e ajudar a salvar o planeta. Hoje, olhando para trás, percebo que fui bem visionário. Esse assunto também me motivou a estudar em Portugal, para um pós-doutorado, podendo me aprofundar nesse tema que tanto me fascina: mudanças climáticas e projetos de crédito de carbono. Essa passagem em terras lusas se sucedeu na minha carreira quando eu já era professor. Conversando com alguns colegas, eu descobri uma professora que atua muito fortemente nessa questão climática junto ao ISA, Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Ela foi super simpática comigo e me acolheu no seu grupo, o For Change. Com ela e outros professores, eu tive acesso ao conhecimento mais profundo sobre essa temática. Nesse período, pude também conhecer a realidade do mercado na Europa. A experiência que eu tive em Portugal foi fundamental para eu poder compreender como atuar em questões mais práticas e atuais do mercado de carbono, além de complementar o arcabouço científico que eu já detinha. E por falar em ser professor, esse foi outro sonho de infância. Minha mãe é professora e sempre achei uma profissão fundamental para a sociedade, formar jovens para melhorar as condições sociais e ambientais do nosso país e formar cidadãos mais conscientes e competentes. E por acreditar nesses ideais, me tornei professor titular de uma universidade federal renomada. Comecei a atuar como professor convidado de diversas instituições de ensino e pesquisa no Brasil e também no exterior. A experiência de ser professor me moldou a desenvolver um conhecimento prático e aplicável para os meus alunos. Meu objetivo era que eles não apenas tivessem conhecimento sobre o assunto, mas que pudessem efetivamente atuar e colocar em prática o que aprenderam e se tornarem profissionais mais capacitados. Gosto de ser professor, porque isso me dá sentido à vida. Para mim, é muito importante deixar um legado aos meus alunos e colegas, especialmente quando o assunto é mudanças climáticas e projetos de crédito de carbono, temas de grande relevância para a humanidade. E quando eu comecei, esse assunto ainda era pouco explorado na seara acadêmica, e diante disso eu sentia que não podia ficar de braços cruzados. Para se ter ideia, essas disciplinas não existiam na minha instituição e foram criadas por mim em 2011. Eu me dediquei muito para conquistar isso. Eu comecei a receber solicitações de elaboração de projetos de crédito de carbono, análise de viabilidade e coordenação de inventários de emissões de gases de efeito estufa
entre outros. Essas demandas vieram até mim pela carência de profissionais capacitados no mercado de consultoria, o que persiste até os dias de hoje. Essas solicitações surgiram de empresas do setor florestal, de energia, incluindo petróleo, termoelétricas, usinas em geral, empresas do agronegócio, ONGs, governos locais, entre outras. Quando voltei do Japão, o mercado de carbono estava apenas começando e as metodologias que existem hoje ainda não estavam disponíveis. Tive que ajudar a criar essas metodologias, até porque mais tarde comecei a atuar junto ao IPCC, que é responsável pelas diretrizes dos inventários nacionais e também por eu atuar junto à ONU. Eu via muitos profissionais ao meu redor sofrendo por ter que recusar propostas de trabalho por não se sentirem seguros em atuar nessa área, mesmo diante de uma grande demanda. E acredite, isso é assim até hoje. Um exemplo disso foi o que aconteceu com o meu colega chamado Marco Aurélio. Ele tinha uma consultoria pioneira em projetos de carbono e captava muitos clientes nessa temática, mas não tinha expertise para realizar os trabalhos e sempre me chamava para compor a equipe. Ele se sentia inseguro, até porque não tinha capacitação nesse assunto. Certa vez, ele me convidou para ser professor de um curso em uma instituição parceira para podermos formar profissionais capacitados para atender a crescente demanda. Ele foi um dos alunos desse curso. No meio acadêmico, os cursos são mais restritos e eu percebia que eu poderia criar algo poderoso para a atuação de muitos colegas nesse mercado, compartilhando um conteúdo mais amplo, mais profundo e com aplicabilidade prática. Foi aí que eu decidi ampliar o meu escopo. O que realmente eu queria era ajudar de verdade mais e mais pessoas. Daí nasceu o meu método. A minha missão se tornou compartilhar muito mais do que só a teoria e conhecimentos superficiais. O meu propósito é fazer a diferença através de um método robusto e focado na prática. E teve uma pessoa que foi muito importante nesse início. O nome dele é Alessandro, um colega que foi meu aluno. Eu percebi que ele vinha tendo dificuldades para atuar na área de projetos de crédito de carbono. Somente com o aprendizado acadêmico ele não conseguia se desenvolver. Aí decidi ajudá-lo mais de perto, dando-lhe todo o cabedal de conhecimentos e práticas para levantar a sua consultoria e atuar efetivamente em crédito de carbono. E para minha surpresa, depois de compartilhar com ele os fundamentos do mercado de crédito de carbono, a sua carreira deslanchou. Ela mudou da água para o vinho. Foi aí que eu vi que tinha nas mãos um método testado e validado. E não tem nada mais realizador do que saber que eu fiz parte do sucesso dele. E eu percebi que tudo que eu aprendi e experienciei na minha vida tinha caminhado para essa finalidade de ajudar outros profissionais. De lá para cá, já são milhares de alunos que na verdade se tornaram verdadeiros colegas de atuação. Hoje nós somos uma comunidade unida, de pessoas que trocam experiências, que se mantêm atualizados, que aumentam o seu networking e que fazem negócios entre si. Estamos falando de milhares de profissionais ao redor do mundo que atuam em prol do meio ambiente e que também ganham dinheiro com isso. Eu tenho muito orgulho desse propósito, porque ele é o único no mundo que ajuda e compartilha conhecimento mais profundo sobre o mercado de crédito de carbono. E para começar a atuar nesse mercado bilionário, mesmo começando do zero, você precisa de 3 fundamentos. Primeiro, saber como funciona o mercado de crédito de carbono. Segundo, como gerar crédito de carbono. E em terceiro, como comercializar esses créditos. E agora que você já teve um contexto, vamos nos aprofundar no primeiro fundamento, que é sobre como funciona o mercado de crédito de carbono. O que são os tais créditos de carbono? Isso sempre é importante mostrar, clarificar. Créditos de carbono são títulos que têm uma semelhança com moeda, com uma ação, com debêntures, qualquer título que tem valor financeiro. E eles estão atrelados, esses títulos, à redução de gases de efeito estufa ou à remoção. Redução é evitar a emissão e remoção é retirar da atmosfera os gases que já foram emitidos. E normalmente os créditos de carbono são expressos em dióxido de carbono, em CO2,
Cada tonelada de CO2 é um crédito de carbono. Esses créditos têm o papel de promover a chamada mitigação dos impactos das mudanças climáticas globais, que nós experimentamos aí muito de perto no nosso dia a dia, com secas, com chuvas intensas, com furacões, com inúmeros casos de desastres provocados, a gente chama de desastres naturais, mas são desastres provocados pela ação humana, e nós devemos reparar isso. E promover a mitigação climática com a redução e remoção de gases de efeito estufa, ou seja, gerando créditos de carbono, nós temos 2 objetivos atingidos. Primeiro, nós podemos nos desenvolver profissionalmente. Em segundo lugar, nós podemos atuar numa causa nobre, né, em prol do nosso planeta, do nosso ambiente. Porém, vem a pergunta, toda redução ou remoção é um crédito de carbono? Nem sempre, não é necessariamente. Eu tenho que provar que eu tenho promovido impactos reais, mensuráveis e de longo prazo. Eu tenho que cumprir certos critérios de elegibilidade, ou seja, eu tenho que fazer uma ação humana, eu tenho que desenvolver algo, eu tenho que realizar algo, um projeto. Isso é a elegibilidade, o projeto tem que estar dentro de certos formatos. Eu tenho que cumprir critérios de adicionalidade, além da BAU, que se chama da BAU, Business as Usual, em inglês, quer dizer, eu tenho que fazer algo além daquilo que é feito no dia a dia. Eu tenho que sair da linha de conforto, fazendo um projeto que faz mais. Essa é a adicionalidade. Esse projeto deve estar registrado em um padrão de mercado reputado e aceito amplamente pelo mercado. Isso é muito importante. Ser certificado por terceira parte, passar por uma auditoria, gerar co-benefícios, benefícios que tragam também impactos positivos às comunidades, à biodiversidade, enfim, a todo um contexto. E cumprir outros critérios e estándares. Isso é a essência dos créditos de carbono. Os créditos de carbono são uma espécie de ativo ambiental, como se diz, né? Que tem valor de mercado, que são todos os bens e direitos destinados ou provenientes das atividades de gestão ambiental, de gerenciamento ambiental, que têm ou podem ter valor de mercado. E nós temos vários exemplos, além dos créditos de carbono, créditos de plástico hoje, você sabia? Que tem o objetivo, né, de incentivar práticas, incentivar financeiramente práticas que diminuam os microplásticos aí nos oceanos, entre outros objetivos, retirar, né, do ambiente esses plásticos. Créditos de logística reversa, também nós temos legislação que está evoluindo aí no Brasil, créditos que trazem aqueles materiais, aquelas substâncias, aquelas embalagens de volta de onde elas vieram, né? Ou seja, para não ficar aí dispersas no ambiente. Créditos de energia renováveis, chamados RECs, Renewable Energy Credits, que são créditos que nós produzimos a partir de energia hídrica, eólica, solar, biomassa, biogás, etc. Créditos de biodiversidade, aliás, créditos e RECs hoje são amplamente comercializados no Brasil e também no mundo. Créditos de plástico, também tem créditos de plástico aí circulando no mundo, principalmente as grandes empresas que usam embalagens plásticas, né? Tem que comprar necessariamente créditos de plástico, se não consegue reduzir as suas quantidades. Créditos de biodiversidade é algo bastante novo, recente, mas que está começando a ganhar tração. Créditos de biodiversidade vem no futuro breve. E crédito de descarbonização, CBIOS. Nós temos uma legislação própria, temos um programa chamado RenovaBio aqui no Brasil, né? E esses créditos têm mercado, têm bom preço, aceitação amplamente aqui no Brasil. A gente já tem, de certa forma, um mercado brasileiro aqui de carbono, que são os créditos de descarbonização. Temos créditos de energia renovável, entre outros. Mas os mais conhecidos são os créditos de carbono, que operam tanto no Brasil quanto no mundo. Então, entendido que são créditos de carbono, vamos passar agora a falar do mercado, dos mercados de carbono e os seus padrões. Primeiro, o que é mercado? É onde se compra e vende, né? É isso que nós temos entes, compradores e vendedores, tem um preço. É assim que funciona qualquer mercado. E padrões são regras estabelecidas para atuar nesse mercado, que são referências para compradores e vendedores. Nós conhecemos as marcas, né? De leite, de chocolate, né? Etc. E assim também existem os padrões para o mercado. Esses mercados podem ser regulados por legislações e tratados internacionais. Por exemplo, nós temos os mercados regulados globais, né, que foram criados sob os auspícios da ONU, Convenção do Clima, Convenção Climática, que eu contei um pouquinho para vocês na minha história. United Nations Framework Convention on Climate Change, Convenção Quadro da ONU sobre Mudanças Climáticas. E lá foram previstos 3 mecanismos de mercado de carbono.
para exatamente atuar nessa frente. ETS, comércio de emissões, a implementação conjunta, JI, e o CDM. CDM é o famoso MDL, né, que o Brasil atuou fortemente até 2020, sendo o terceiro maior país, como tinha, né, sido mencionado no vídeo, gerador de créditos de carbono, e comercializou muitos créditos, e o Brasil foi realmente uma força nesse mercado. O primeiro projeto de crédito de carbono no mundo foi do Brasil, então isso é muito importante. Agora nós vivemos uma era diferente, né? A era do Acordo de Paris. E lá temos, a partir de então, dois mecanismos parecidos com esses anteriores, só que são só dois, o 6.2 e o 6.4. O 6.2 se chama ITMOS, International Transfer Mitigation Outcomes, e o 6.4 ERs é parecido com o MDL. Além dos mercados globais, nós temos mercados regionais, como o da Europa, né, de algumas regiões dos Estados Unidos, Califórnia, etc., a China, no México e assim por diante. E temos mercados nacionais também. O mercado do Brasil começa com o PL 412, recém-aprovado há um mês atrás pelo nosso Senado, que agora está na Câmara, e que deve ser aprovado aí nos próximos dias. Essa é a expectativa. Então, o PL 412 estabelece o mercado regulado de carbono. O que quer dizer isso? Que as empresas terão que contabilizar as suas emissões, reduzir essas emissões obrigatoriamente, e se não fizerem essas reduções, terão que compensar essas emissões com a compra de créditos de carbono, e esse mercado, então, no Brasil, deverá ser bastante movimentado aí na sequência dos anos, muito mesmo. Enquanto nós temos esse mercado regulado, né, em curso, né, mercado global, mundial, que é grande, grandioso, esse mercado nacional que começa a funcionar, nós podemos já amplamente, dia a dia, trabalhar no mercado voluntário, que não tem objetivos de cumprir metas, não é uma lei, é assim algo completamente reputacional. Uma empresa, uma pessoa, um evento, qualquer um pode fazer ações voluntárias. E hoje nós temos vários padrões para o mercado voluntário que são muito aceitos em termos de crédito de carbono. VCS-Verra é o mais conhecido, que abarca aí de 60% a 70% do mercado. Então, agora vocês já sabem que tem um padrão do mercado voluntário muito importante. E o Brasil tem 230 projetos de crédito de carbono no VCS-Verra. Junto com o VCS-Verra, nós temos CCB, Clima, Comunidade e Biodiversidade. Depois nós temos o Gold Standard, o GCC, Social Carbon, por outro. Então vejam que tem vários padrões que você pode fazer de distintos tipos de projetos. Nós vamos falar depois sobre os tipos de projetos possíveis, ok? Então aqui no mercado voluntário você tem uma oportunidade, no mercado nacional outra, e no mercado global uma imensa oportunidade também. Esse mercado voluntário é de imediato, já funciona agora. Pode sair daqui fazendo um projeto. Se tiver a capacidade, né, de entendimento de como fazê-lo, perfeito. O mercado nacional vai começar em pouco tempo. Então, é importante estar preparado para algo novo que vem aí. Trabalhar com a mesmice, digamos, com as mesmas coisas, não gera fronteiras, né, de crescimento profissional que precisam ser trilhadas, né? Então, você tem uma oportunidade imediata no mercado voluntário, uma oportunidade que vai começar e uma oportunidade gigante no mercado internacional. Veja só, 3 oportunidades distintas para um mesmo objetivo. Dando seguimento à nossa aula de hoje, agora eu quero compartilhar com você algumas atualizações importantes que confirmam essas oportunidades. Microsoft vai comprar 1.500.000 créditos de carbono de uma empresa brasileira. Gigante de tecnologia aposta em mercado voluntário e firma acordo para cultivar mais de 30 milhões de árvores no estado do Pará. Notícia publicada pelo O Globo. Segundo a reportagem, a gigante de tecnologia dos Estados Unidos está em processo de compra de 1.500.000 créditos de remoção de carbono até 2032 da startup Mombach, gestora de recursos. Está plantando mais de 100 espécies de árvores nativas em áreas que foram outrora desmatadas na Amazônia. Os termos financeiros ainda não foram divulgados, mas a Microsoft passou 2 anos fazendo a chamada due diligence antes de decidir comprar esses créditos. É o maior acordo até agora da empresa em créditos de carbono nas chamadas soluções baseadas na natureza, NBS. A Mombach diz que espera que o Brasil se torne o maior exportador mundial de créditos de remoção de carbono devido às vastas extensões de terras tropicais desmatadas disponíveis no país,
onde as árvores crescem mais rapidamente do que em climas mais frios. Notícias recentes também foram dadas por outras gigantes internacionais, como a Mercado Livre, Tesla, Petrobras, entre outras. Essas aquisições já estão movimentando muitos milhões de dólares, permitindo o desenvolvimento de tecnologias e a criação de muitos empregos. Um deles poderá ser seu. O Banco do Brasil negocia pela primeira vez crédito de carbono no mercado externo. Notícia recente publicada pela Agência Brasil. Na matéria é citado que pela primeira vez na história o Banco do Brasil negociou crédito de carbono no mercado internacional. A operação ocorreu em outubro de 2023 com a compra de 5.000 créditos de carbono de um projeto REDD na Amazônia, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Segundo o BB, a transação piloto serviu de teste para validar o novo modelo de negócios do BB. Com certificação da Verra, o principal avaliador do mercado voluntário de carbono por meio de reduções de desmatamento e degradação florestal em uma área de mais de 200.000 hectares de floresta amazônica. O projeto tem o selo Clima, Comunidade e Biodiversidade, CCB, que certifica a destinação de parte dos créditos gerados em prol da comunidade local. A matéria revela que o Banco do Brasil pretende tornar-se referência na negociação de mercado de carbono. Os bancos estatais e privados estão se preparando para atuar mais amplamente nesse mercado bilionário em que todos nós também podemos participar. E os proprietários de terras no Brasil poderão ser beneficiados por esse mercado, o que não para de crescer. A Bolsa Brasileira promove a criação de infraestrutura para a negociação de crédito de carbono e irá comercializar esses títulos nesse mercado bilionário. Notícia publicada pela própria B3 muito recentemente, dezembro de 2023. A B3 anunciou recentemente, ao lado da ACX Group, o lançamento de uma parceria para a criação de uma plataforma para negociação de crédito de carbono, títulos emitidos para neutralização de gases de efeito estufa. De acordo com a B3, o objetivo é que a plataforma sirva como ambiente para que os emissores de crédito de carbono realizem as negociações com as empresas que desejam diminuir a sua pegada ambiental e se adaptar às práticas ESG. A parceria com a plataforma de negociação de crédito de carbono global ACX possibilitará aos clientes da B3 o acesso ao mercado de forma conectada aos principais estándares do mundo. Segundo o superintendente de produtos balcão da B3, o Brasil tem potencial para ser um dos maiores fornecedores de crédito de carbono do mundo e a B3 está comprometida em impulsionar esse mercado no país, fornecendo um ambiente seguro, com transparência de preços e integrado para a negociação de créditos que contribua para acelerar a transição para um futuro mais sustentável. Conexa a essa matéria, outra publicada no site Inteligência Financeira, igualmente muito recente, informa que a B3 já embarcou no mercado bilionário de carbono e que a parceria com a ACX de Abu Dhabi prevê que a plataforma brasileira entrará em vigor no primeiro trimestre de 2024. Pois é, agora temos a opção de comercialização de crédito de carbono aqui no Brasil através da nossa bolsa, a B3. Isso mostra a enorme importância desse mercado para todas as organizações do Brasil, sobretudo no setor privado. Até aqui você viu que esse mercado é promissor, a demanda por profissionais é muito grande e que existem diversas formas para você atuar nesse mercado bilionário, mesmo começando do zero. Eu compartilhei com você aqui nesta aula sobre o primeiro fundamento, que é saber como funciona o mercado de crédito de carbono. Ainda precisamos falar sobre os outros dois fundamentos. E na próxima aula nós vamos dar continuidade e aprofundar mais sobre como gerar crédito de carbono. Você vai entender como é possível gerar crédito de carbono através de projetos e como ganhar dinheiro com isso. Sem o que eu vou te contar na próxima aula, é muito provável que você enfrente alguns desafios nessa jornada. E é por essa razão que você não pode perder a próxima aula. O que eu recomendo fortemente é que você coloque um lembrete na sua agenda ou no seu celular para assisti-la, porque ela ficará disponível por tempo limitado. E logo em seguida, na aula 3, que é a aula mais importante desse evento,
eu vou compartilhar com você como comercializar os créditos de carbono, ou seja, como transformar esses créditos em dinheiro. E eu posso afirmar que você não vai encontrar esse conteúdo gratuitamente em nenhum outro lugar na internet. Um forte abraço e espero você na próxima aula.